Jesus disse: Venham a mim, todos que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Muito boa tarde, você está no Hora que Melhora. Eu sou Fernanda Jordão e é uma alegria podermos estar aqui juntos para falar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é a única capaz de renovar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ser de fato novas criaturas, para que possamos ser de fato homens e mulheres de oração. Hoje nós vamos falar da importância da unidade em Cristo. E o que é essa unidade? É a nossa mente estar voltada a Jesus. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 37. Jesus diz que seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Se eu preciso ser coerente nos meus pensamentos e nas minhas ações, a toda hora eu tenho que estar decidindo. A toda hora eu preciso ter paz na minha mente e no meu coração. E como que eu consigo ter essa paz? Através de Jesus. Essa é a importância da oração. Hoje eu quero enfatizar pessoas que estão com famílias divididas. Pessoas que ainda não estão vivendo um matrimônio, tem a vida de solteiro, mas tem uma vida desregrada. Desregrada em que sentido? Não respeita o seu corpo como templo do Espírito Santo. E está aí cheio de dúvida, cheio de questionamentos. Quantas pessoas eu já conversei que falam, nossa, eu quero porque eu quero aquela pessoa. E de repente começa a se relacionar e aquela pessoa bloqueia no WhatsApp, não conversa mais e a pessoa fica desesperada, fica batendo em todas as portas e quer que essa pessoa volte. Quando a gente tem esse comportamento que faz com que a gente fique nessa ansiedade e nesse desespero, mostra-nos que nós não estamos conectados a Deus. Porque se de fato eu acredito em Deus, eu tenho a certeza que Ele tem o melhor para mim. E se no primeiro momento que eu conheci uma pessoa ou comecei a me relacionar, determinados comportamentos aconteceram, eu preciso entender e agradecer que não é a pessoa correta para mim. Porque a primeira base quando nós estamos conhecendo alguém para viver um relacionamento é o respeito. Se a primeira regra foi violada, foi quebrada, não tem como ser um relacionamento sólido. Por quê? Porque os sinais, a vida já está te mostrando que existe um equívoco. Por outro lado, quantas pessoas estão vivendo um relacionamento na dúvida? Será que a pessoa muda, não muda? Essa dúvida corrói a sua alma, corrói o seu coração. E quando você começa a dúvida, é a semente que você, ou até mesmo o maligno, está colocando no seu coração, que uma hora vai produzir frutos. Se você está na dúvida se você permanece ou não casada, uma hora vai produzir o fruto do divórcio. Por isso que nós temos que Jesus mais nos ensina, vigiai e orai. Vigiai o quê? Os seus pensamentos. Não pode haver dúvida nos seus pensamentos. O relacionamento, o matrimônio é difícil, é desafiador? Sem dúvida nenhuma. Mas o meu pensamento precisa lembrar sempre o amor que me fez unir àquela pessoa. E não nas adversidades vou largá-lo.
Nós precisamos compreender e entender que a família é algo sagrado. Com exceção de relacionamentos que a gente sabe que são relacionamentos tóxicos, abusivos, né? Aí é uma exceção. Mas a grande maioria dos relacionamentos começou de um amor genuíno e verdadeiro. E por que começou a ficar fraco? Por que esse fogo do amor se apagou? Pode ser a rotina, o dia a dia, problemas financeiros, abala muito o matrimônio, questões com filhos e até a tentação de olhar o mundo lá fora. Se eu começo a olhar muito lá fora, porque aquela outra mulher é mais boazinha, aquele outro homem é mais compreensivo, sempre a grama do vizinho é mais verde e melhor. Por isso que eu preciso vigiar os meus pensamentos. Os meus olhos não podem sair aí desejando qualquer coisa. E quando eu vigio os meus pensamentos, eu vou pedir para que o Espírito Santo impeça que essas sementes da dúvida governem minha mente. Então hoje, você que está vivendo uma dúvida, você precisa fazer a sua oração a Deus para pedir a iluminação e saber qual é o melhor caminho. Mas você tem que saber o que você quer. Não é o outro que tem que falar se você precisa permanecer ou não casada. Você precisa saber o que você quer. Se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa boa, então não deixe que sementes de dúvida acabe frutificando o divórcio na sua vida. Uma vez eu atendi uma pessoa que simplesmente estava cheia de dúvidas sobre o relacionamento dela. E eu falei, você sempre teve aí um casamento tão sólido, tão bonito, seu marido te ama tanto, por que agora está com tanta dúvida? E ela me confessou que anos atrás uma pessoa falou que tinha o divórcio na vida dela. E ela comprou essa ideia. E eu falei, aí está o grande problema. Você comprou uma ideia, você aceitou uma semente que você está deixando frutificar na sua mente e no seu coração. Se essa semente está frutificando no seu coração, uma hora você vai colher o divórcio. Espera só um pouquinho de água. Minha sobrinha hoje está aqui comigo, minha sobrinha linda veio a São Paulo hoje comigo. Se você quiser um pouquinho de água, quiser ir lá fora. Então, não deixe que a dúvida frutifique em seu coração algo que você não quer. Depende só de você. É uma escolha. Escolha ter sementes de amor, sementes de paz, de união, de fortalecimento. E não ficar nessa dúvida constante. Olha só, gente, é Jesus nos ensinando que seu sim seja sim e seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. O talvez, o e se, não pode continuar na sua mente. Olhem, abram a Bíblia de vocês. Uma das cartas que eu gosto demais é a de Tiago. Abram, quem sabe acompanha o programa, eu falo muito da importância da gente ter a Bíblia, da importância de nós termos o nosso caderno espiritual. No seu caderno espiritual é onde você vai orar todos os dias. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, orem sem cessar, sejam alegres sempre, pacientes na tribulação. Então, se você está passando a tribulação, seja ela qual for, seja a dúvida qual for que esteja aí no seu coração agora, ore. Ore e peça a clareza e o discernimento. Não permita que essa dúvida perpetue, que essa dúvida continue. Então, olhe o que Tiago nos ensina. Peguem a Bíblia de vocês, em Tiago, capítulo 1. Quem não está agora com a Bíblia, depois do programa, me manda um oi no WhatsApp. Meu DDD é 11
959644343. O DDD é 11 959644343. Eu envio para vocês esse material. Por que é importante esse material? Para vocês refletirem tudo isso que vocês estão ouvindo agora. Ouvir agora está entrando uma informação no seu consciente, mas para que ela seja sedimentada na sua mente, no seu coração, você precisa reler, você precisa ler as passagens da Bíblia, você precisa orar, porque senão você é como se fosse aquele terreno arenoso lá que Jesus nos fala da passagem do semeador. Cai a boa palavra, ele até fica constante, empolgado, mas é só por um tempo. Você me escuta agora só por um tempo, depois você já esqueceu. Depois você vai lá em alguma igreja, daí você já esqueceu. Aí depois você vai tentar outras coisas, outros caminhos. E você não persevera. A boa terra é aquela que recebe a palavra e cria raiz. Ela tem perseverança naquilo. Ela quer de fato mudar. Se de fato você quer mudar a sua vida, você precisa fazer. Porque por mais que eu ore por você, a sua transformação só vai acontecer se de fato você quiser. Se alguém falar para você que existe uma pílula mágica, vai estar te iludindo, não existe. É um processo. A única coisa que existe é o nosso amadurecimento cronológico. Eu nasço, cresço, envelheço e vou morrer, quer eu queira, quer não. Isso independe da minha escolha. O resto, principalmente o nosso amadurecimento espiritual, é uma escolha. Eu preciso escolher todo dia querer ser uma fotografia viva de Jesus. Garanto que você está me ouvindo hoje, você pode já ser batizado, você já pode ser uma pessoa que vai à igreja todas as semanas, mas só isso não é o suficiente. É preciso mais. É preciso dobrar os joelhos todos os dias e pedir: Jesus, coloca em mim a sua alegria, a sua mansidão, o seu amor. Me faz o meu coração ser um coração humilde e generoso. Coloca em mim um amor que faz mudar o mundo. Porque se depender só de mim, eu não consigo. Olha o que Tiago nos ensina, capítulo 1, versículos de 2 a 8 e de 12 a 27. Meus irmãos, se alguém de vocês não tem sabedoria, peça a Deus, que a concede a todos generosamente, sem recriminação, e lhe será concedido. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Mas peça com fé, sem duvidar. Olha o problema da dúvida aqui. Jesus disse que seu sim seja sim, que seu não seja não. Qualquer coisa contrária a isso vem do maligno. Tiago nos diz: peça sem duvidar. Por quê? Porque a dúvida é uma semente que corrói a mente, corrói a alma, corrói o coração, não faz você viver em paz. Mas peça com fé, sem duvidar. Quem duvida é como as ondas do mar sacudidas pelo vento. Não espere que alguém assim possa conseguir alguma coisa do Senhor. Não espere que alguém, dividido, com dúvida, possa conseguir alguma coisa do Senhor. Porque se Jesus já falou que seu sim seja sim, seu não seja não, qualquer coisa vem do maligno, se você está vivendo nessa dúvida, não espere conseguir alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque você está frutificando algo, ou que seu próprio ego aí colocou na sua cabeça, ou porque você comprou essa semente que alguém te vendeu, ou porque o diabo mesmo está te atormentando e atentando você a viver na discórdia. Então, peça sem duvidar. Quem duvida é como onda do mar sacudida pelo vento. Por que onda do mar? Porque é instável.
Uma hora é uma ondinha leve, suave, outra hora é uma onda enorme. Nós precisamos ter equilíbrio, constância, domínio próprio, virtudes e frutos que só o Espírito Santo pode colocar no nosso coração. E aí, Tiago continua: não espere que alguém assim possa conseguir alguma coisa do Senhor, sendo indeciso e inconstante em tudo o que faz. Se você é indeciso e inconstante em tudo o que faz, como é que você vai conseguir alguma coisa do Senhor? Você está dando espaço para Jesus ser Deus em seu coração? Você está dando espaço para que o Espírito Santo entre e te dê sabedoria e discernimento na sua mente ou no seu coração? Ou você está aí dividido? Quantas famílias hoje em desunião, em desarmonia, em rixas por falta de perdão, por falta de diálogo? E aí, Tiago, ele continua: feliz aquele que permanece firme na provação. Permanece firme na provação, porque supera a provação e vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém na tentação diga que Deus o tenta, pois Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o arrasta e seduz. Depois o desejo concebe e dá à luz ao pecado. O pecado se completa e gera a morte. Olha quantos ensinamentos nós temos aqui, nesses versículos do capítulo 1 de Tiago. Não tenha a dúvida, não tenha a mente dividida, porque se assim você tem, você não consegue a conexão, a comunhão com Deus. E depois ele fala que a gente precisa permanecer firme na provação. Essa tribulação que você está passando, você precisa permanecer firme para você viver um novo propósito de Deus na sua vida. Hoje a gente acha que tudo tem que ser rápido e descartável. Ai, não gostei disso, isso vai acontecendo, e então vou separar, vou mudar de emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Calma. Óbvio que as perguntas, as dúvidas, os questionamentos que vêm brotando no nosso coração, precisamos fazer a reflexão. Faz sentido esse questionamento? Se faz sentido esse questionamento, o que eu posso fazer para mudar e melhorar? E eu farei o meu 100%. Se não faz sentido, que saia da minha mente, vigie a sua mente. Não permita que esse pensamento perturbe o seu coração. Ore a Deus para que saia todas essas coisas que você vem pensando e vem te atormentando. Por quê? Porque Tiago fala, se você continuar com esse pensamento, essa semente vai brotar. Olha o que ele fala. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Comecei a ficar com dúvida, devo me separar? É assim que começa. Essa dúvida, esse pensamento, e aí esse pensamento, ele se arrasta, seduz, vai, aquela vozinha, é isso mesmo, olha o outro ali, é mais bonito, olha lá, né? E a gente vai sendo seduzido, os nossos ouvidos vão ouvindo um monte de blá 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 de um monte de pessoas, os nossos olhos vão olhando um monte de coisa, e os nossos ouvidos e os nossos olhos têm que estar fixos em quem? Em Jesus. Quando meus olhos e meus ouvidos estão fixos em Jesus, o que o outro fala e pensa é meramente a opinião do outro, a qual eu respeito, mas eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou ver com Deus qual é o melhor caminho para mim, e não com os outros. E se eu permito que essa vozinha vá, olha o que Tiago fala. Depois desse pensamento que vai governando aí sua mente, o seu coração, começa a nascer o desejo. O desejo concebe e dá à luz a um pecado. E o pecado se completa e gera morte.
Nós vimos no programa passado, se você não viu, está no meu canal do YouTube, Hora que Melhora com Fernanda Jordão. Segue o canal, se inscreve, compartilha se você acha que está edificando a sua vida com outras pessoas. No programa passado, nós falamos muito do pecado e da conversão. Nós estamos na Quaresma. Nós precisamos refletir quais são os comportamentos que eu preciso abandonar. Nós precisamos parar de viver com esses pecadinhos amigos. Não existe isso, gente. O certo é o certo, o errado é o errado. Nós precisamos ser adultos maduros o suficiente, responsáveis pelos nossos atos e as nossas ações. Quando eu começo a me transformar, todo o meu entorno se transforma. A minha família, o meu trabalho, os meus amigos. Por quê? Porque a nossa postura muda. Eu paro de querer ficar fofocando, olhando coisas sem sentido, olhando coisas que não me edificam. E eu vou escolhendo o que de fato me faz ser mais semelhante a Jesus Cristo. E isso já é um desafio diário e constante, porque nós somos fracos e vulneráveis e muitas vezes a gente cai, a gente falha e a tentação vibra quando a gente cai e falha. Porque o diabo não quer que a gente siga a Cristo. E o diabo conhece tanto quanto ou muito mais a Bíblia do que nós mesmos. E ele sabe que ele tem uma arma muito poderosa contra nós seres humanos, que se chama desânimo, que se chama dúvida, que se chama preguiça. Quando você permite na sua vida a dúvida, o desânimo, a preguiça, você não faz nada para se edificar. Você fica entregue a tudo menos as promessas de Deus para a sua vida. É isso que você quer? É essa escolha que você quer para a sua vida? Só você pode mudar a sua vida. Só você pode edificar a sua família. Só você pode melhorar o ambiente do seu trabalho. Sim, o ambiente do seu trabalho. Sendo uma pessoa dedicada, parando de reclamar, agradecendo por ter o trabalho, fazendo o que você faz, não para agradar o seu chefe, o seu líder, mas para agradar a Deus. E quando eu faço por amor a Deus, eu faço muito melhor, porque eu estou louvando ao meu Pai que tanto me ama e eu também o amo. Que Deus possa nos fortalecer todos os dias, para que a nossa mente e o nosso coração estejam unidos a Deus, para que o Espírito Santo povoe em nossa mente, trazendo os frutos de amor, mansidão, paciência e domínio próprio, para que nós possamos ser homens e mulheres melhores. Com o Hora que Melhora. Espero você!